Hoje eu vou trazer aqui pra vocês uma maquiagem básica, porém não tão básica, para os palcos no balé. A gente costuma ter uma maquiagem coringa, porque hoje em dia não é tão legal combinar a maquiagem com figurino, principalmente porque muitas pessoas dançam mais de uma coreografia. Então a ideia é trazer uma maquiagem que você consiga usar para todos os seus figurinos, a não ser que seja um papel específico, né? Porque às vezes a pessoa tem um papel principal e o papel é específico, a maquiagem é específica, mas é uma maquiagem coringa que todo mundo consegue fazer, tá bom? Eu começo hidratando a minha pele com hidratante para o rosto, passo em toda a minha pele, vou espalhando e espero secar um pouco, para logo em seguida eu vir com um protetor solar. Gente, é muito importante o uso do protetor solar, mesmo dentro de casa, pois as lâmpadas queimam o nosso rosto de verdade, a luz do celular, a luz do computador, da TV, enfim. Agora eu vou usar um primer para poder fechar os poros e para a pele poder receber essa maquiagem. Como vocês podem perceber, a minha pele não tá grandes coisas, então tem que cuidar bem da pele para poder colocar a maquiagem sobre ela. Depois disso eu venho com a base e eu coloco no rosto e vou aplicando com a esponjinha, sempre dando batidinhas para não deixar o produto acumulado. E se a gente arrasta, aquele produto acaba saindo do lugar. Então, por isso é sempre importante dar batidinhas. Depois de passar a base, eu venho com uma base um pouco mais clara do que a minha pele para usar como corretivo. Eu prefiro usar a base porque eu acho mais leve do que o corretivo. E aí eu aplico embaixo dos olhos, na área das olheiras e aonde eu tenho marca de acne ou alguma marquinha indesejada. Depois disso, eu dou uma selada embaixo dos olhos com um pó banana, um pó solto. Eu não gosto muito de pó compacto, eu prefiro pó solto, eu acho ele mais leve. Eu gosto de fazer isso para que a sombra dos olhos, quando caírem embaixo, porque acaba caindo um pouquinho, não fique acumulada. E depois é só passar um pincelzinho para retirar. Agora eu peguei essa paletinha de sombras e eu vou usar uma sombra neutra. Eu peguei um pincel bem gordinho, aplico a sombra em toda a minha pálpebra móvel. Lembrando aqui que eu não sou profissional da maquiagem, que eu apenas estou ensinando uma maquiagem para bailarinas, uma maquiagem para palco, uma maquiagem coringa, que dá para usar e abusar sem medo. Mas, claro, cada um tem a sua técnica, tem o seu jeito de fazer, enfim. Bom, agora eu peguei 2 tons de marrom e dei uma misturada e fui dando batidinhas no cantinho externo do olho. Vai aplicando e vendo a necessidade de estar mais forte ou não. Lembrando que é maquiagem de palco, então os olhos têm que estar bem destacados. Eu juro que no começo parece estar horroroso, mas calma que vai dar tudo certo. Depois eu venho com outro pincel para dar uma esfumada nessa cor. Bom, o ideal é que você segure na pontinha do pincel para o pincel ficar mais leve e não forçar tanto o pincel no seu olho e acabar não fazendo o efeito desejado. Bom, não tem mistério, é só esfumar e você vai percebendo se tem necessidade de esfumar mais, de acrescentar um pouco mais do marrom. É só ir com cautela, no seu tempo. Depois disso, eu gosto de aplicar um pouco do preto, mas com calma, porque preto é aquela loucura, né? Pode deixar a maquiagem linda, mas também pode estragar tudo. Eu coloco bem no cantinho e depois venho com aquele mesmo pincel para esfumar essa cor e unir elas duas. O esfumado serve para tirar aquela marcação da sombra,
O ideal é que elas conversem entre si. E é como eu disse, você vai vendo a necessidade, se precisa esfumar um pouco mais ou não. Você vai percebendo isso e com a prática você vai conseguindo melhorar esse esfumado. Gente, nada é fácil, tudo é prática. Eu sempre tive dificuldade com maquiagem e sempre gostei de praticar. E tô aprendendo até hoje, porque não é fácil. Bom, depois de esfumar e deixar essas cores uniformes no olhar, a gente vai colocar essa sombra mais brilhosinha, mais cintilante. Qualquer uma que você tiver em casa. E fica lindo o resultado. É só ir aplicando na parte interna dos olhos. E aí você leva até o cantinho externo e depois a gente vai esfumar tudo isso. Lembrando que não precisa ter pena da cor. Quanto mais brilho, melhor, né? Depois de ter aplicado essa sombra cintilante, o brilhinho, a gente vai esfumar para unir essas sombras novamente. Eu normalmente começo pela sobrancelha e hoje eu deixei ela no meio. Bom, a ordem não altera os fatores, né? Então, é só você corrigir se você gostar. Eu gosto de corrigir bem pouquinho, não gosto de nada forçado. Isso cabe ao gosto de cada um. A minha fica bem naturalzinha, eu não gosto de sobrancelha muito marcada. Agora chega o momento mais temido, pelo menos por mim, e acredito que por muita gente. A hora do delineador. Gente, faz uma oração e vai. Eu utilizo esse delineador de caneta que pra mim funciona melhor, porque eu não tenho a menor prática com delineador. Mas até que foi. Outra coisa importante é não ter pressa. Por isso que eu sempre gosto de me maquiar em casa antes de ir para os espetáculos, porque eu faço com o meu tempo, sem pressão e dá tudo certo. Agora eu vou colocar um pouquinho de iluminadora embaixo da sobrancelha para destacar o olhar. Eu acho que dá um super efeito e fica lindo. Aí eu também coloco no cantinho dos olhos, porque dá um charminho. Quanto mais destacado tiver o seu olhar, melhor. Depois disso, eu venho com aquela sombra marrom que eu utilizei em cima e eu vou passar embaixo da linha d'água, só para dar uma marcada no olho, bem rente aos cílios. Isso é bem opcional, tem gente que não gosta, que tem nervoso de passar, então fica a critério de cada um. O importante é fazer aquilo que você se sinta confortável, mas lembrando que o olhar tem que ser destacado. Acho que depois do delineador, os cílios eram um dos meus maiores pesadelos. E hoje eu consigo colocar numa boa, porque eu pratiquei bastante. Claro que às vezes a gente tem uma dificuldade, mas tudo é prática, gente. Eu uso uma colinha transparente, porque eu acho que funciona melhor comigo, mas isso vai do gosto de cada um. Lembrando que não é obrigatório usar cílios, até porque tem criança que não consegue, mas destaca bastante o olhar e esse é o nosso interesse. Então, isso também fica a critério de cada um. Eu venho agora passando rímel nos cílios inferiores, para depois passar em cima. Eu gosto de passar em cima só depois que eu coloco os cílios para unir os cílios reais com os cílios postiços. Bom, gente, como meu olho é pequeno, eu gosto de usar o lápis branco ou nude dentro da linha d'água para destacar os olhos. Olha como já deixa um olhar bem maior. Tem gente que prefere o lápis preto,
mas eu acho que o lápis branco dá um tchan a mais na maquiagem da bailarina. Agora, depois que a minha colinha de cílios já secou, eu vou com o aplicador de cílios, colocando os meus cílios no lugar. Respira fundo e vai, que vai dar certo. E olha só. E depois, eu gosto de usar uma pinça para unir os dois. Gente, olha a diferença que dá de um olho com cílio e outro sem. Depois é só passar o rímel para unir os cílios e fazer o segredinho da pinça que eu falei. Depois de tudo isso, eu venho com aquele pozinho banana que eu gosto de usar. Pode ser translúcido, pode ser o pó compacto normal, mas eu gosto de aplicar em todo o meu rosto para selar essa maquiagem, porque a gente precisa de uma maquiagem com uma boa durabilidade. Depois disso eu venho com blush e passo na maçã do rosto e também gosto de passar um pouquinho no nariz para dar uma carinha de saúde e pode abusar no blush, porque a maquiagem tem que ser um pouco mais pesada para poder aparecer no palco. Aqui eu estou usando um batom rosinha bem clarinho para dar destaque maior para os olhos, mas dependendo da sua coreografia, do personagem, pode ser que o batom mude. Isso fica a critério de cada professor, enfim. Quase me esqueci do nosso querido iluminador. Eu gosto de passar ele um pouco abaixo dos olhos, nessa região, e no nariz, na pontinha do nariz para dar um brilhinho, e no arco do cupido, que é em cima da boca. Bom, gente, a maquiagem é essa. Eu amei o resultado e é basicamente isso. Eu não sou uma profissional da maquiagem, não mesmo. Apenas aprendi a me maquiar por conta do balé, dos palcos e tudo mais. E essa é uma maquiagem para palco, onde a gente faz um olhão super incrível para destacar no palco e uma boquinha mais básica. Depende da coreografia e de cada professor. Tem professor que prefere batons mais fortes, mas eu particularmente gosto de destacar os olhos. Eu acho que a gente precisa ter um olhar bem expressivo no palco. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só me perguntar. Um beijo e até o próximo vídeo.